A Macaco Levado, escrito por Nando Alves. Existem lugares fantásticos dentro da nossa imaginação. Alguns deles são tão parecidos com o do mundo real que ficamos embasbacados quando comparamos um com o outro. É o caso da Mata das Abobrinhas, um lugar que lembra muito a nossa querida Mata Atlântica, com seu ecossistema tão rico em vida. Suas árvores repletas de verde e frutas multicoloridas são tão altas que, quando olhamos do solo, até parece que suas copas querem abraçar as nuvens lá em cima, em um céu tão azul que se perde em beleza para o brilho do sol durante o dia e o encanto das estrelas e da lua à noite. O som de paz toma todo lugar e não tem como não se encantar com o canto doce e puro dos tantos pássaros diferentes. Bem no coração desse lugar vive uma variedade enorme de bichos, cada um com seu próprio estilo. Alguns são bem gentis, como o tamanduá bolota, que sempre tem uma boa história para contar. A cobra Janine, que é quem sabe bem quando vai chover ou fazer sol. E a toda colorida borboleta Lena e suas irmãs, que recebe todos os visitantes sempre com alegria. Outros, no entanto, não são assim tão amáveis, pois gostam de fazer suas malvadezinhas de vez em quando. É o caso, por exemplo, do rato cisco, que tem a mania de pegar o que não lhe pertence, principalmente se for algo brilhante ou bem gostoso. Da formiga Sabrina, que adora uma boa briga, e o velho papagaio Lalu, que de tão mexeriquento tem a fama de ter a língua maior que a sua própria asa. No entanto, todos são unânimes em dizer que nunca houve ou haverá bicho mais desagradável, detestável, chato, enfadonho, fedorento, perturbado, melequento e desprezível do que o macaco prego Nico. Você poderia andar por toda a mata e não encontraria um único animal, pequeno ou grande, que pudesse te dizer algo de bom daquele macaquinho. Talvez somente o enxame de moscas que voavam em volta de sua cabeça, pois o cheiro dele era pior que ovo podre. Eca! Alguns diziam que aquela bola de pelo marrom fora abandonado na mata por seus pais, pois devia ser insuportável desde filhote. De certo, eles não queriam aquela pestinha por perto. Outros, que se diziam conhecedores mais profundos das desventuras de Nico, garantiam que ele havia saído de dentro de um buraco mais fedido que tem no pântano, lá nos cafundós da mata, onde nem o Tião Jacaré, que se diz o mais corajoso da mata, se aventuraria a ir. Ainda havia aqueles que juravam de pé junto que Nico apareceu junto com a maior tempestade da história e que teria vindo, imagina só, galopando o relâmpago que incendiou mais da metade da vegetação naquela noite horrível. O fato é que depois de um tempo, nenhum bicho da mata das abobrinhas se importava mais de onde aquele macaco levado viera ou como foi parar ali. O motivo constante das rodas de conversa era o quanto ele não era bem-vindo ali, pois estava sempre envolvido em alguma peraltice ou mal feito. E isso tirava a paciência de qualquer um. A coisa era tão feia que até mesmo o rato cisco, a formiga Sabrina e o papagaio Lalu não queriam saber de amizade com ele. Para se ter uma ideia de como aquele pequeno macaquinho dava trabalho, alguns animais pediram uma reunião urgente com todos da mata para que algo fosse feito o mais rápido possível. E olha que a última vez que algo assim aconteceu foi quando tiveram que aprender truques de como fugir do bicho homem, que vez ou outra entrava na mata para caçar e prender pobres animais indefesos. Esses truques foram ensinados pela criatura mais sábia daquelas bandas e que ganhou o respeito de todos ali, a coruja Milu. Tanto que ela foi a escolhida para conduzir aquela nova reunião cheia de animais bem irrequietos. Ele entrou na minha toca, começou Dona Tatu Lindoca,
comeu toda a comida que levei dias para juntar e, para piorar, ainda deixou minha toquinha, que era tão limpinha, toda fedorenta. Agora ninguém consegue mais entrar nela. Os meus filhotinhos, tadinhos, estão tão tristes e famintos. Disse claramente exagerando um pouco. Por sorte, tive a ajuda de outros animais, que hoje levavam comida para mim, meus filhotinhos. Terminou ela com lágrimas nos olhos. E comigo então, gritou o pavão Roque, que tinha a voz que lembrava alguém de nariz entupido. Vocês acreditam que ela passou a semana toda fazendo piadas por conta das penas amarelas que nasceram em minha cauda? Os outros bichos ficaram rindo tanto de mim que fiquei um tempão escondido no tronco da minha árvore. E agora estou sem coragem de mostrar minhas lindas e belas lindas caudas novamente. Alguns bichos seguravam a risada com a fala de Roque, mas foi só olharem para o rosto sério da coruja Milu que se calaram na mesma hora. Comigo foi mais sério, disse a galinha da mata Paquita. Ele saiu contando para todas as minhas amigas que eu, na calada da noite, roubei alguns ovos delas. A coisa só não ficou pior porque elas sabem que sou uma galinha muito honesta e que jamais faria algo assim. Afinal, quem não sabe que eu sou a maior poedeira da mata? O jeito arrogante da galinha Paquita não passou despercebido por todos ali. Bobagem, bobagem, disse uma voz alta vindo de cima de uma árvore. Era um outro macaco prego que estava pendurado apenas pelo longo rabo em um galho. Isso não chega aos pés do que foi feito comigo e meus irmãos. O fedorento do Nico não sabe brincar. Ontem ele nos viu cantando deliciosas sementes nas castanheiras e do nada começou a jogar pedras, galhos e secos e acho que até cocô lançou contra nós. Além disso, gritou tanto que nossos ouvidos ainda estão doendo com o escândalo que fez. Ele parece não entender que não queremos ele por perto. A coruja Milô ouviu tudo caladinha, e então respirou fundo e coçou seu pescoço emplumado com seu pequeno bico. Levantou sua asa direita, olhou para todos com atenção, deu algumas piscadelas com seus olhos enormes e falou. Depois de tudo que ouvi de vocês, meus amigos, está claro que a melhor solução para resolver todos esses problemas seria expulsar o jovem Nico daqui da mata das abobrinhas de uma vez por todas. Não é verdade? Todos gritaram um enorme sim! Tão alto que parecia que o som de um trovão se espalhou por toda a mata. Pois então, continuou Milu, esse macaquinho levado parece fazer por merecer um bom castigo, já que as acusações são bastante sérias e inquietantes. Porém, eu gostaria de saber se alguém por acaso conversou com ele e indagou o porquê dele fazer tudo isso. Todos olharam por alguns segundos, sem resposta. Deram apenas um silêncio para aquela coruja que manteve o rosto emplumado, sempre sereno. Como imaginei, disse Milu, pois saibam que na noite passada, depois que Dona Paquita me convidou, eu me atentei em conversar com Nico e, claro, convidá-lo a participar dessa assembleia. Afinal de contas, é de quem estamos falando e decidindo o futuro. Ela girou quase por completo sua cabeça para a esquerda e chirriou em direção a uma pequena sombra que se escondia entre folhas e galhos de uma castanheira ali perto. A sombra se moveu saindo daquela escuridão, mostrando-se tratar do macaquinho do qual todos estavam ali falando. Nico pulou de um galho e, de cabeça baixa e repleta de pequenas moscas que voavam em volta dela, entrou no meio daquela multidão. Enquanto passava com passos lentos, todos os bichos abriram espaço, fazendo careta e cara de nojo por conta do fedor peculiar. Que cara de pau a dele vindo daqui, disse a borboleta. Onde já se viu, depois de tudo que aprontou? Disse o rato cisco, virando o nariz de lado e tampando com seus dedinhos. Mas que sem vergonha! A gente deveria expulsá-lo imediatamente! Disse a cobra Janine, bem nervosa, enquanto balançava seu chocalho de forma bem barulhenta.
Nico se sentou em uma pedra que ficava ao lado do tronco da árvore onde a coruja Milu estava empoleirada. Ela esperou que ele olhasse e disse com a voz suave: Sei que estão todos com o coração cheio de raiva e revolta, mas faça um pequeno favor para mim. Eu agora quero fazer algumas perguntas para Nico e preciso que todos vocês prestem bastante atenção nas respostas. Todos concordaram. Conheciam a sabedoria daquela ave e de como ela, diferente deles, não mostraria a mesma raiva que sentiam. Afinal, Milu, por morar em árvores muito altas e raramente sair do seu ninho, não tinha nenhuma reclamação daquele macaquinho levado. Contudo, ela era muito justa e todos os animais ali sabiam que não podia haver perdão para tudo que foi feito a eles, mesmo Nico fazendo aquela carinha de inocente. Nico, por que você roubou a comida de Dona Lindoca? Milo perguntou, olhando diretamente para o rosto do macaquinho. Em resposta, ele colocou as mãos na barriga e começou a gritar com um som alto, agudo e desagradável, fazendo os animais tamparem seus ouvidos. A coruja continuou. Nico, você por acaso inventou mentiras contra a nossa aqui digníssima galinha Paquita? Nico olhou assustado para Paquita, que olhou de volta cheia de rancor e, em resposta, começou a gritar novamente. Por fim, disse a nossa coruja Milu. Nico, por que você fez piadinhas sobre as penas do pavão Roque e agrediu os bons macacos pregos que só estavam procurando algo para comer? Claramente nervoso com aquilo tudo, Nico começou a pular de forma desengonçada e mover seus braços, pernas e rabo de um lado para o outro, gritando o mais alto que podia. Está vendo, Dona Milu? Ele claramente está fazendo deboche de nossas caras, disse a galinha Paquita. Não há mais nada para discutir ou ouvir aqui. Vamos expulsá-lo agora mesmo. Todos concordaram e começaram a gritar para que ele fosse expulso da mata das abobrinhas. Eu entendo e até concordaria com a senhora, disse a coruja, se não fosse por um simples detalhe. E qual seria? Disse o pavão Roque, abrindo sua enorme cauda sem perceber, pois estava ficando bem nervoso. Tudo está bem claro para mim e todos aqui presentes. A coruja então deu 2 lentas piscadas, olhou para Nico e depois para os demais animais e disse com uma voz sempre calma. É que acho que quem cometeu um crime muito pior e deveria sair da mata seríamos todos nós e não ele. Os bichos ficaram em primeiro momento calados, mas depois começou uma enorme algazarra. Era um disse que me disse e ninguém se entendia. A única coisa que parecia ser da opinião de todos era que a coruja Milu não poderia continuar sendo considerada a mais sábia das matas das abobrinhas, pois o que ela havia dito ali não tinha o menor cabimento. Calma, calma, que eu vou explicar, disse Milu voando de seu galho e pousando ao lado de Nico, que agora estava calado e tremendo de medo do comportamento de todos aqueles bichos. Todos aqui, certos da maldade de Nico e sempre achando que ele era algum tipo de coisa ruim que a mãe natureza fez apenas para atrapalhar nossas vidas, nunca pararam para ouvi-lo realmente. Mas ele nunca fez nada em sua defesa e continua sempre a aprontar, gritou o mico-leão que ficara calado até aquele momento. Exatamente, replicou Dona Milu. Você está certinho, senhor Mico. Ele nunca diz nada porque simplesmente não consegue. Um silêncio tomou conta da mata novamente. Não se escutava nem mesmo o criquilar incômodo dos grilos. A coruja então explicou que na noite anterior encontrou Nico chorando em uma árvore e o chamou para uma conversa, e que depois de um tempo ouvindo seus gritos percebeu que alguma coisa estava errada ali. Aquele pobre animal, por mais que tentasse, não conseguia se comunicar com ela.
Tudo estava claro finalmente. Nico, o macaco mais levado da mata e que ninguém aceitava ou entendia, era mudo. Dito isso, tudo o que foi falado sobre as fofocas e mentiras criadas por ele não poderiam ser verdade. Afinal, como alguém que não pode falar conseguiria mentir, xingar ou fofocar? Ela, que era muito sábia de verdade, conseguiu compreender os sinais que Nico havia meio assustado com suas pequenas mãos peludas. Com isso, pela primeira vez, desde que se lembrara, aquele macaquinho teve uma boa conversa. Nico só entrou na toca de Dona Lindoca, começou ela, porque estava sem comer há vários dias e sempre que tentava se comunicar com ela, pedindo um pouco de comida, ela era sempre maltratado. Além disso, os outros macacos não deixaram se aproximar para pegar castanhas e saciar sua fome. Nico é muito esperto e sabe o quanto Dona Lindoca é respeitada e querida por todos na mata, e com certeza ela receberia ajuda dos outros. O que nunca aconteceria com ele, já que era sempre desprezado por todos. O que ele fez não é certo, mas entendo seu desespero. E continuou. Ele, evidentemente, não fez piada com as penas amarelas do Sr. Pavão. Na verdade, os gritos foram o seu jeito de dizer que achou muito bonita aquelas penas e que amarelo era a sua cor flor, a cor da sua flor favorita. De fato, eram os outros animais que estavam caçoando das suas penas novas. Nico gritou para que parasse, mas foi novamente mal interpretado. Dona Coruja continuou. E quando atirou coisas e gritou com os outros macacos para que corressem dele, foi porque viu os caçadores chegando e percebeu que os macacos não seguiriam minhas dicas para não serem pegos pelos bichos homem. Aquele foi o único jeito que achou para salvar suas vidas, pois sabia que corriam perigos. Vocês não perceberam que ele chamou a atenção dos caçadores todas para ele. Por sorte, não foi pego naquele dia. E por fim, Dona Paquita achou que ele levantara mau juízo dela simplesmente porque Nico tem uma fama ruim na mata. Na verdade, tudo começou com as fofocas das outras galinhas que têm inveja de suas belas ninhadas e acabaram falando mais do que deveriam. Nessa hora, muitas galinhas ficaram bem envergonhadas e abaixaram suas cabeças. Todo mundo fala que Nico foi abandonado, continuou Milu. As coisas ainda piores, como por exemplo que ele ser o causador do grande incêndio. Mas o que ninguém sabe é que foi naquela horrível noite que ele perdeu seus irmãos e pais. Por ter sido algo tão horrível, ele acabou perdendo a fala. O pobrezinho desde então vive sozinho e, por ser sempre maltratado por todos, acabou não ligando para sua higiene, já que ninguém o aceita mesmo. Todos ficaram em silêncio por um longo tempo, não por terem ficado mudos como Nico, mas por estarem completamente envergonhados de como estava tratando um membro da sua comunidade. Nico, na verdade, era como a voz da consciência da mata das abobrinhas, aquela que ninguém entendia e que preferiam sempre deixar de lado, mas que, secretamente, cuidava de quem precisava, mesmo sem reconhecimento. A falta de educação e agressão vinham, de forma cruel, de todos os bichos da mata. Muitas vezes não percebemos quando estamos sendo ruins ou mesquinhos, simplesmente por não ter quem diga isso pra gente. Aquela voz que tem dentro de nós, que sempre aparece para dizer algo que queremos fazer e que não é correto, pode ser como a do macaco Nico. Ela grita muito quando estamos errados, mas nem sempre a entendemos ou fingimos não escutar esses sinais de alerta. O bom é que depois disso, todos da mata aprenderam com a ajuda da sábia coruja Milu como entender os sinais do macaco Nico. Descobriram que ele, mesmo sendo tão jovem, tinha um conhecimento enorme sobre muita coisa da mata e que era um verdadeiro amigo de todos. E que, claro, que Nico aprendeu a tomar banho e se tornou um dos bichos mais queridos daquela mata. E você aí, que acabou de ler essa história, já aprendeu a ouvir a sua consciência?